Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 27 de julho do ano de 2020, com aquela alegria que caracteriza a abertura das nossas atividades, elevamos o nosso pensamento ao mais alto, em busca do nosso Pai eterno, rogando aos bons espíritos que nos envolvam, que prodigalizem aqueles momentos que favoreçam o nosso crescimento, o nosso fortalecimento, a cura para as nossas mazelas. Que a mensagem do dia possa ser assimilada da melhor maneira possível. Que tenhamos a humildade para caminharmos na direção da sabedoria e o que é valioso, termos a confiança na aplicação das lições que o Senhor tem nos oferecido. Ao nosso Mestre Jesus, rogamos, esteja conosco. Caríssimas amigas, amigos, Gênese no Lar inicia a semana de segunda-feira com o tema Tesouro Inesgotável. Nós vamos convidá-los para abrirmos um ciclo, um espaço que possa favorecer para que a gente adentre a esse portal que foi oferecido por Allan Kardec, que está contido no capítulo 28 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Coletânea de Preces Espíritas. Então nós vamos trazer reflexões em torno das preces, seguindo a diretriz traçada pelos mentores que coordenam o nosso projeto. Então, em alguns encontros, nós estaremos estudando esse tema tão importante na nossa desenvoltura espiritual e a relação filial com o Pai. Então, nesse momento, nós vamos abrir a obra citada no preâmbulo, no item 1, quando Kardec expõe a seguinte teoria: os espíritos hão dito sempre. Eles têm prodigalizado estas reflexões. A forma nada vale. O pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções, e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditaram ter orado realmente, desde que não formularam seus pensamentos. A coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras, e em termos diversos.
apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro. Um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e ao próximo. Complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração, e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atém a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Condição essencial à prece, segundo Paulo, no capítulo 27, versículo 16, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar, que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em línguas estrangeiras, e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, às vezes, as mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Uma palavra, deve fazer refletir. Somente essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Na manhã que nos encontramos juntos,
para o mergulho em si mesmos, aonde procuramos elevar o nosso padrão vibratório, ampliar a nossa consciência, qualificar a sensibilidade, em contato com os bons espíritos que representam a voz divina. Entre nós, a definir que nos propusemos a estar aqui, não por uma obrigação, por uma regra externa, uma assembleia que é convocada como nas religiões oficiais. Estamos aqui de boa vontade, voluntariamente, intuitivamente recebemos um convite e atendemos, para juntos orarmos ao Pai. A doutrina espírita nos fora oferecida por misericórdia, no momento especial em que a humanidade apresentava possibilidades para compreender um pouco mais a lição do Cristo, das tradições, das filosofias que o precederam, numa linguagem moderna. Mas, acima de tudo, para revigorar os princípios que devem nortear a trajetória da humanidade. Sermos humanos, trabalharmos virtudes, desenvolver a inteligência, ampliar a razão, mas jamais prescindindo do contato com o mundo superior, pois as humanidades se intercambiam, dialogam, e é extraordinário quando a palavra veiculada representa a justiça, a bondade, o amor, pois tudo isso alimenta, consola e impulsiona para darmos passos adiante. Pois somos ainda incipientes, ineficientes em alguns setores. Então, quando nos conjugamos em pensamentos elevados, suscitando sentimentos que transcendem as questões humanas, nos sentimos alimentados. Pois bem, nesta manhã, atendendo ao chamado dos Espíritos, que propuseram que estudemos um pouco mais as preces, nós estamos aqui para também receber lições de Espiritismo. Por quê? A doutrina vai nos mostrando que o trabalho-ação enobrece. É um tipo de oração. Mas é necessário ainda compreendermos as injunções do caminho, as equações que nos surgem, para que possamos desenvolvê-las. São provas que vamos atestando a nossa compreensão quanto à destinação que nos compete, a missão que está em nossas mãos, além de mergulharmos dentro de nós mesmos para nos conhecer. Aprendemos em Espiritismo que a religião ela é pura e natural. É um sentimento sagrado que está dentro, não está fora. Portanto, durante muito tempo, fomos auxiliados pelas religiões que nos fizeram recordar disto. Inclusive, empreendendo ações de fora para dentro, impositivas, castradoras, limitadoras, que fomentaram medo do desconhecido, porque elas mesmas não tinham elementos para explicar
os fenômenos. Por isso, eram tidos como sobrenaturais. Ações do mundo espiritual miraculosas. A fera cega. Agora, estamos começando a enxergar. Por isso, Allan Kardec, nesse capítulo 28, preces ou coletâneas de preces espíritas, ele vai nos chamar para debruçarmos em preâmbulos de muitas orações. E ali vamos nos deparar com tratados doutrinários, como, por exemplo, prece aos suicidas. Ele trará reflexões sobre esse ato danoso, explicando um pouco das conexões que estabelecemos com o nosso passado, de complicações, ou em contato com espíritos enfermos. O indivíduo que chega nessa condição de tirar a própria vida, ele está no momento de desespero, a culminância de uma doença. Portanto, a oração tem um sentido muito especial para tentar diminuir esses sofrimentos e trazer o indivíduo para a razão, para que ele não cometa esta expoliação dos bens divinos. Da mesma sorte que quando o ato foi praticado, nós podemos e devemos envolver estes nossos irmãos do caminho que estariam ou estarão mergulhados no cipoal do arrependimento, da culpa, do desespero, no além-túmulo. E tantas outras preces como as que proferimos para os benfeitores espirituais, para que eles nos ajudem. São guias, são espíritos superiores, numa categoria de entidades que trabalham em nome do Pai. Nós teremos oportunidade de refletirmos na prática que a prece, sob o ponto de vista da forma, nada vale. Não adianta ficar recitando rezas, porque rezar é repetir de palavras, textos, de uma forma mecanicista. Não é o poder da oração no seu sentido literal. Então falar Pai Nosso que estais no céu, isso não tem representação se não for manifestação das fibras mais profundas do ser. Vibração, sentimento. Então nós podemos ter um simples pedido, Senhor, me ajude, ter mais importância do que 728 Pai Nossos, Ave Marias e etc. Conquanto, como rezas, muitas vezes o intelecto é acionado, a memória é chamada para que haja a conexão das frases, mas o indivíduo pode estar completamente distante das suas próprias necessidades. E como eu disse, pronunciando palavras talvez com o interesse de exorcizar algum problema, espantar espíritos do mal, ou usar essas fórmulas em busca de atendimentos puramente materiais. Está certo que é um passo. O indivíduo não está vibrando no ateísmo, mas ele está usando, expressando palavras ou rituais tidos como tradicionais, mas se movimentando como qualquer materialista do mundo em busca da remuneração, da economia,
das coisas do mundo terreno. Prece sincera, independe do culto, proferida por católico, protestante, evangélico, budista, os muçulmanos, independe da prece do judeu, do hinduísta. O que vale é a prece do coração. Muitos dizem assim, eu não sei orar. Eu costumo dizer, você não sabe sentir? Sabe sim. Então coloque sentimento. Quando for dialogar com o Senhor, existe o pedido, o agradecimento e o louvor. O pedido é justo, é inalienável. Você pode pedir o que você quiser. Pedi e obtereis. Lembrando que o obtereis tem a ver com os mecanismos das necessidades. Então eu brinco com os meus amigos dizendo, antigamente eu pedia para ganhar na Mega Sena. Se eu estou aqui é porque eu não ganhei. E a possibilidade de ganho era 0. Porque o Senhor sabe das minhas necessidades. Se eu tivesse ganhado na Mega Sena, pode ser que eu já teria até desencarnado, de tanta bobagem. O que eu quero dizer com isso? Que nem tudo que a gente pede, a gente obtém. Mas Jesus disse que obtém. Eu não vou discutir com ele. Ele é o Senhor, eu seria arrogante. Então, para ajustar o meu pensamento, a gente obtém. A gente obtém. Eu pedi para ganhar na Mega Sena. E ele me ajudou tanto que eu ganhei numa outra Mega Sena. Eu descobri que isso não é bom para mim. Então ele me atendeu. Ele me atendeu com recursos, com livros, com pessoas, com dificuldades. Inclusive, porque no jogo estabelece mecanismos de interação com o mundo espiritual. Então há jogos do azar que, para quem não sabe, espíritos brincalhões entram em cena e podem realmente virar a roda, ou a pedra, ou apontar números. Isso acontece. Agora, obviamente, dentro de um contexto que vai trazer problemas. É diferente quando o indivíduo pede, Senhor, me ajude a ganhar, a conseguir um emprego. Ah, isso é uma coisa material. Mas você precisa das coisas materiais. Não precisa? Então, quando você movimenta um bom pensamento, pedindo ajuda para conseguir um emprego, essa intenção é justa. Você é um pai de família. Ou você está começando, precisando de estímulo. Os espíritos podem te ajudar? Sem sombra de dúvida. Agora, diferente quando eu peço, Senhor, que eu tenha uma remuneração porque eu quero viajar para a Europa. A prece é materialista, muito mais do que aquela que o indivíduo está pedindo para obter uma intuição, para encontrar uma forma de trazer o leite para os meninos. Certa feita, Kardec perguntou para o Espírito de Verdade, para Jesus, se era justo pedir ajuda para as questões do mundo. Por exemplo, nesse assunto que estou falando. E se os espíritos atendiam? O Espírito de Verdade respondeu para Kardec, não te atender significaria não te amar. Porque nós estamos num contexto complexo da evolução. É justo uma mãe pedir para o filho? Quem na Terra tem autoridade para questionar um pedido de uma mãe? Mas nós podemos conversar sobre a qualidade desse pedido. De novo. Será que nós estamos pedindo para que haja o menor esforço?
essa prece seria justa? Parte da mãe sempre será, porque subentende-se que tem um princípio de simplicidade, mas ao mesmo tempo de sentimentos, de afetividade. Então ela é considerável. E como que ela será atendida? Com benefícios para o filho, para que o filho desperte, levante e vá trabalhar. Porque se a prece for para que ele continue no menor esforço, obviamente que não tem sentido sobre o ponto de vista da educação, da evolução espiritual. Kardec oferece uma coleção de preces a dizer que a oração dialoga com todas as situações da vida, com as relações entre as pessoas. Quão valiosa é uma prece que podemos fazer para um perseguidor, para um irmão que está em franco processo de obsessão. Ele não dialoga contigo, mas você pode orar por ele. Você pode desejar o melhor. Você pode suavizar a trajetória desse companheiro, mesmo que ele se transformou no seu inimigo. Aliás, o perdão passa pela oração. Perdão é compreensão, é ação justa no bem. Por isso, amigos, todos que oram, de alguma forma estão se conectando com Deus. Até nas fórmulas externas. Então, quem somos nós para julgar? Eu também costumo brincar dizendo, quantas vezes pessoas já disseram que acenderam vela para mim? Eu sempre agradeço. Quando tenho liberdade, eu ainda falo, é de 7 dias, põe de 21. Quando você estiver na igreja, colocando o nome das pessoas, não esqueça do meu. Aliás, eu tenho um padre muito querido, amigo, que de alguma forma tem vínculos comigo, em outros setores da vida. Ele sempre diz, Carlos Alberto, eu oro tanto por você, para que você seja um bom profissional. Eu fico enternecido e agradecido, porque a prece do sacerdote é tão valiosa quanto daquela pessoa mais simples que ficamos amigos, por de alguma forma eu ter sido instrumento para levar uma cesta básica, um pedaço de pão ou um cobertor. Como são valiosas, o Deus te pague. Muito obrigado. Vai com Deus, meu filho. Isso é um mantra sagrado. São palavras que brotam das bocas que amam e que representam a própria voz do Senhor. Portanto, independe a prece se ela é feita pelos nossos amigos do candomblé, da umbanda, muçulmanos, católicos, protestantes, espíritas. É importante que a gente valorize este ensinamento que está nos visitando agora. O que vale não são fórmulas, porque colocar um crucifixo no peito não vai te expulsar espírito inferior e nem vai te trazer bons fluidos. Não é o ato de fora que vai mudar a sua vida. Carlos Alberto, mas eu tenho fé e por isso eu carrego o Santíssimo Sacramento em algum lugar. Que Deus te abençoe, não abra mão dele. Mas eu também digo que um dia você vai compreender que a Bíblia ela não tem poder na sala da sua casa. Muito menos a espada de São Jorge que você cultiva atrás da porta. Ou o ramo de arruda que você coloca de vez em quando. O banho de sal. Não é isso que vai mudar. E sim, os seus bons pensamentos. Os seus elevados sentimentos. A sua prática no bem. Um companheiro me disse assim, Carlos Alberto, mas eu tenho uma fé em Francisco de Assis,
Eu olho para a imagem e verte até lágrimas. Tem algum problema? De jeito nenhum. Pega com ele. O meu caso é São Judas Tadeu. Vai que eu estou te vendo. Vai te fazer bem. Já me disseram que ele é o santo das causas perdidas. O meu negócio é o Santo Antônio. Que bom. Ele ajudou no seu casamento, não foi? Se acertou. Olha que bênção. Vai chegar um dia que Santo Antônio, São Francisco e tantos santos vão dialogar com você como Allan Kardec está antecipando. Não tem problema, repito. Porque pode ser uma forma psicológica, uma ponte, ou um degrau que você ainda precisa. Você tem que ver uma imagem para fazer uma prece sincera, ou acender uma vela, ou estar com um terço na mão. Se é valioso para você, siga em frente. Mas repito, gradativamente nós vamos nos libertando disso. Porque foi o próprio Jesus quem assim nos ensinou, dizendo, quando fordes orar, ele falou para você ir para a igreja, para o templo. Ele disse que era necessário que você fosse para o centro espírita, que você se tornasse membro da assembleia, do quadro de associados de um centro espírita. Ele não falou nada disso. Fomos nós que criamos esse sistema, que foi muito importante e ainda continuará sendo por muito tempo. Tanto é verdade que os símbolos, eles representam religiões que nós respeitamos. Tanto é verdade que existem países que são intolerantes com religiões. O totalitarismo, ele rechaça Deus e as religiões. O materialismo diz que religião é ópio do povo. Observem que todos os sistemas que combatem as religiões, na verdade, querem tirar das pessoas suas crenças, substituindo pelo poder do Estado, por ditadores, por poderes econômicos. Ou seja, tirando das pessoas o que elas têm de mais sagrado, que é o sentimento da religiosidade. Observemos. E isso me faz recordar de Chico Xavier, quando certa feita falou para Arnaldo Rocha. Arnaldo estava, assim, um tanto quanto incomodado com o misticismo que campeava no movimento espírita. Que no Brasil o espiritismo se tornou um espiritismo católico. Então tudo que nós temos visto aí como prática não fala, não dialoga com o espiritismo, e sim com inserções que foram colocadas dentro. Aí o Arnaldo disse para o Chico, Chico, esse povo... Aí o Chico falava assim, Arnaldinho, deixa eles. No tempo certo vão se despertar. Chico, mas eles te ouvem, você podia... Aí o Chico falou, Naldinho, eu não vim no mundo para tirar a ilusão das pessoas. Nós não estamos aqui para tirar a crença das pessoas ou combatê-la. Pelo contrário, nós estamos aqui para dialogar com todos, para que cada um que se interessar pela mensagem espírita se liberte. E a gente para de negociar com Deus, porque a nossa oração ainda é um mercado. Deus, me dê isso que eu faço aquilo. Até a caridade, amigos, tem pessoas que fazem doação para beneficiar o semelhante, mas no fundo ela está assim, eu vou dar porque Deus vai dobrar o meu salário.
Um companheiro, certa feita, disse para o Chico Xavier: quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar o espiritismo. O companheiro arrumou um baita emprego. Adivinha se ele voltou para o centro espírita? Nunca mais. Então essas negociações, como eu vou fazer isso para me livrar do inferno, para que o ambiente espiritual da minha casa, isso é negociação. E Deus não está sensível a esse tipo de negócio. Porque Deus não é cúmplice. Cumplicidade é sinônimo de imperfeição. A prece sincera, ela nos coloca na condição de relacionar com amigos, os espíritos queridos. Então você pode orar pelos bons espíritos. Eles são intermediários, na verdade, porque a oração é a Deus, é ao Pai. Jesus é um intermediário. E tanto é verdade que tem pessoas que vão no santo, mas quando o carro aperta, vai em Jesus, e se ficar mais grave, ele vai direto no dono da boiada. Observem como nós somos ainda tão frágeis. Mude o seu padrão mental, que você já está em oração. Comece a se renovar. Renovar, portanto, a produção mental. Porque já é um movimento muito especial para você se fortalecer, para você estabelecer uma sintonia elevada, convivendo com espíritos superiores. E, naturalmente, a sua vida no cotidiano ela vai mudar. Porque o Pai sabe em segredo tudo que nós precisamos e pedimos com sinceridade. Espero que os próximos encontros nos auxiliem para não mais orarmos maquinalmente, de forma puramente exterior, que coloca nossa alma indiferente ao que realmente nós precisamos. Orar com a alma, orar com o coração. Nesse momento, recordamos de uma narrativa de Humberto de Campos, contida no livro Boa Nova. Após a partida de Jesus, o cristianismo sendo divulgado pelos discípulos, continuava oferecendo aquele atendimento aos sofredores, conforme ensinou Jesus. Um dos vultos muito procurado naquele período foi Maria Santíssima, que, atendendo aos sofredores, certa feita disse assim, atendendo uma súplica: tenha calma, meu filho, tudo passa, tudo se renova. Mas ela, no fundo do seu coração, sentia que as perseguições se ampliavam, o sofrimento campeava, e ao mesmo tempo ela estava se sentindo alquebrada, sem forças, para prosseguir. Mas ao mesmo tempo as palavras de Jesus sempre preenchiam o seu coração, com vistas a manter a chama da fé, da esperança. Então, aproximando o processo da sua desencarnação, ela certa feita se sentiu envolvida com a presença do seu filho em espírito. Dias adiante, surgiu um pedinte todo alquebrado, com chagas, com marcas no corpo, se aproximou pedindo ajuda.
Então, ela amorosamente acolheu, envolveu e reconheceu Jesus ao seu lado. E ele respondeu: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Venho atender às suas preces. Essa atitude solene do filho para com sua mãe representa um dos momentos mais marcantes na história do cristianismo, que nos fora revelada posteriormente pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a definir que Jesus é o mensageiro do Senhor para atender às nossas preces. Portanto, que ao formulá-las, façamos com o coração, recordando que Ele atendeu a todos e há de nos atender. Desde aquele sofredor desconhecido até a sua própria mãe. Ele volta do mundo dos espíritos para como descerrar um tapete de luz que vai nos elevar ao próprio Senhor, nosso Pai Criador. Oremos em agradecimento a este instante e nos preparemos para o trabalho renovação, para as tarefas que nos aguardam, e que Jesus esteja conosco sempre. Com as vibrações destas reflexões e orações que partem do nosso coração no momento aflitivo que possamos nos encontrar, que ao encerrar o nosso encontro estejamos ainda mais seguros do amparo e da vida que se abre para que sejamos cada vez mais filhos de Deus, conectados com seu infinito amor. Ave Cristo.